Olá pessoal, muito boa tarde. Bom, eu resolvi gravar essa live agora sem comunicá-los antes, tá? É que ela tem um propósito aí de deixar salvo no meu feed para informar o pessoal que está me perguntando a respeito da apostila. Luzia, seja bem-vinda. Tá? Então, o propósito dessa live hoje é apresentar a apostila. Farei mais de uma, tá? Nessa semana. Olá, Wilson, tudo bem? Seja bem-vindo. Enquanto o pessoal vai entrando aí, eu vou explicando o motivo da live de agora, sem aviso prévio, né? Na verdade, então, essa live é para fazer a apresentação da apostila que está à venda de módulo 1. Temos outras apostilas, mas eu vou fazer no decorrer da semana as demais, tá? Eu vou gravar essa live com todos os itens que essa apostila possui, para que vocês compreendam qual é o propósito dela, né? E saibam quais são esses itens, o que eles significam na nossa vida. São parte de itens que a gente utiliza na elaboração de um mapa natal, certo? Então eu vou explicar para vocês como é que essa apostila funciona, porque ela está à venda, né? Então às vezes o pessoal, às vezes não, muitas vezes o pessoal fica me chamando, né, no direct, no WhatsApp, para perguntar quais são os itens, o que que eles significam, o que que eles representam no nosso mapa natal. Então eu vou gravar todos esses itens, né? E assim que vocês quiserem conhecer os itens da apostila, só acessar a live que vai ficar salva no meu feed, tá joia? Então, a gente vai começar a falar sobre a apostila de módulo 1. Qual que é o foco da apostila do módulo 1? Perfil numerológico. Então, ela vai tratar principalmente do perfil numerológico como um perfil psicológico, né? Todas as características de um indivíduo, as polaridades positivas, as negativas, vai falar das lições de vida, das missões dessas pessoas. Vou passar item a item, né? Então essa apostila vai focar principalmente na personalidade dos indivíduos, e ela tem um bônus ainda, que é a apostila de lançamento, hein, gente? Porque até então eu só estava ministrando os cursos presenciais, né? Então eu fiz 20 anos nessa área, atuando nessa área de numerologia. Então essa foi uma apostila comemorativa que ela fala profundamente, ela abarca aí todo o conteúdo do que eu aprendi durante esses 20 anos, focado então no perfil numerológico dos indivíduos. E ela ainda tem um bônus, que é a sinastria. O que é a sinastria, gente? É a reunião de dois mapas natais com o objetivo da gente compreender como é que funciona esse relacionamento entre essas duas pessoas. Então, claro que você não vai unir todos os itens de um mapa individual, né, com o outro. São itens específicos que a gente une para entender as forças e as deficiências dentro de um relacionamento, tá? Então, o foco da apostila de módulo 1 é perfil numerológico mais a sinastria, que é o entendimento dos relacionamentos, tá joia? Então, claro, né, você vai aprender um tanto sobre numerologia, como é que foi a origem da numerologia, qual é a influência pitagórica, né? Para vocês terem uma ideia, a gente, né, às vezes não conhece mais a astrologia, como eu costumo dizer, né, porque é um pouco mais simples de você entender o seu signo, né, através da data de nascimento. Agora a numerologia é um pouquinho mais trabalhosa para você saber o seu número básico, o seu número chave, que é o número de personalidade. Então você precisa de uma tabela de conversão, né, você precisa transformar as letras do seu nome em números, somar, reduzir a um algarismo só. Então as pessoas às vezes são um pouquinho preguiçosas e deixam de ter acesso, conhecimento a essa ferramenta magnífica que é a numerologia, uma ferramenta de autoconhecimento que é essencial nas nossas vidas, tá? Quem conhece não consegue depois deixar de canto, né? Todos os cursos que eu fiz aí durante tantos anos, né? O pessoal às vezes não trabalha especificamente com numerologia, mas vira e mexe vem me perguntar alguma coisa. Ai, Tânia, eu fiz um curso com você há não sei quantos anos atrás, né? Mas eu tenho minha apostila aqui, sempre que eu posso eu consulto para minha vida pessoal e tal, me tira uma dúvida. Então, quem conhece a numerologia, não esquece jamais, tá? É uma ferramenta
milenar, né? Um autoconhecimento, o conhecimento que ela traz, gente, para vocês terem uma ideia, Pitágoras viveu de 500 a 570 antes de Cristo. E ele já pegou a numerologia andando, né? Porque as técnicas que ele desenvolveu foram em cima da numerologia cabalística que já existia, né? Então a cabalística ela é mais antiga que a numerologia pitagórica. Mas aí lógico que eu vou puxar a sardinha para o lado da numerologia pitagórica, né? Porque a cabalística é um pouco mais complexa de você transformar as letras em números, né? Porque ela considera aí, por exemplo, se o W tem som de U, se tem som de V, né? A acentuação, então ela é um pouco mais complexa. E claro que isso é uma questão de identificação, né? Eu me identifico com a numerologia pitagórica, por quê? Porque eu acredito que ela seja muito mais simples de se aprender, né, de se praticar, e ela fornece um conteúdo, principalmente de autoconhecimento, né, para a gente compreender a nossa essência, as nossas lições, as nossas missões e os nossos caminhos de vida. Então, o conteúdo que ela oferece é mais extenso, mais amplo, mais profundo. Tá? Então, claro que essa é a minha visão. Tem gente que se identifica com a cabalística e não sai de lá por nada, né? Mas vocês precisam ter acesso a esse conhecimento para ver que interessante que como ela é assertiva, né? Como as pessoas já tinham esse conhecimento, né? Os nossos ancestrais já tinham esse conhecimento e ele acabou se perdendo no meio do caminho aí, e só mesmo quem tem esse primeiro contato, que entende a sabedoria que vem através dessa ferramenta, né? O quanto ela norteia a nossa vida, os nossos caminhos, o quanto ela faz a gente se entender, se resgatar, certo? Porque a gente vive aí num mundo tão automático, né? Quem mais chegou aqui? Josiane, Maxi Naturi, Claudinha, seja bem-vinda, querida, todos, sejam todos muito bem-vindos. Então, estou explicando para vocês a importância, né, desse conhecimento na nossa vida. E, para quem está chegando agora, o foco dessa live hoje é apresentar essa apostila que está à venda, de módulo 1, para vocês entenderem todos os itens que ela contempla, né, o significado deles na nossa vida, né, na elaboração do mapa, que tipo de informação ele traz para nós. Joia? Então vamos lá, gente. Como eu já disse, uma técnica milenar que infelizmente, né, se perdeu aí no meio do caminho e que eu acho que todos nós deveríamos ter acesso a esse tipo de conhecimento, porque ele é maravilhoso para nortear a nossa vida e para fazer a gente resgatar a nossa essência, né? Porque quando a gente se perde da nossa essência, vive aí no automático, fica tentando atender expectativas dos outros para aquilo que eles acham que a gente tem que ser, a gente se perde feio, muita gente não encontra mais o caminho, vive uma vida infeliz porque está fazendo o que os outros querem e não o que ela veio para contribuir. Né? Tá seguindo aí um fluxo sem estar contribuindo realmente, sem estar exercendo o seu legado realmente. Então aí depois não sabe por que está infeliz, por que não se encontra profissionalmente, por que não se encontra nos relacionamentos, porque não está fazendo o que veio fazer. Então a numerologia ela vai te dar esse norte, ela vai dizer quem é você, o que você veio fazer aqui. Sabe aquelas perguntas que a gente faz? Né? Meu Deus, por que o Senhor me mandou para cá? Eu não achei meu caminho até hoje. Né? Tudo que eu faço as pessoas criticam, a forma como eu sou as pessoas criticam, todo mundo acha que eu deveria ser assim, deveria ser assado, não deveria fazer tal coisa, não deveria ser assado. Então, gente, a gente fica ali, né, o tempo inteiro em conflito. Quando você tem acesso a esse tipo de conhecimento, você consegue nortear, direcionar totalmente a sua vida. Tá? Então, vamos compreender direitinho que numerologia não é adivinhação, tá? Ela é uma ciência metafísica. É uma ciência, gente. Veja, todo mundo, né, parte aí dos princípios matemáticos que foram deixados
né, através do legado de Pitágoras, e ele também estudou a energia oculta, a energia metafísica dos números, né? E por que ninguém dá o devido valor a isso, né? Qual é o receio que as pessoas têm, né? Principalmente aí as pessoas que têm, né, um lado mais religioso, mais forte, que não conhecem, não querem saber, né, de um conhecimento que os nossos ancestrais aplicavam. Quantos recursos, quantos conhecimentos, né, em relação às plantas, às cores, enfim, tudo que os nossos ancestrais tinham de conhecimento que eles praticavam e a gente não sabia nem porquê, né? Porque foi um legado deixado para nós, as pessoas cultivaram e hoje em dia não se cultiva mais, né? Os mais antigos sabem o poder das ervas, de tudo mais, e essa geração de agora, né, vive no automático, geração do computador, né, tudo é o que se encontra no Google, ninguém acredita mais em nada, ninguém, né, enfim, eu acho que estamos perdendo muitos conhecimentos dos nossos antepassados, né, e isso é muito ruim. Bom, mas vamos lá. Então, gente, numerologia, ciência metafísica, né, influência pitagórica, porque ele desenvolveu mais técnicas aí para que a gente pudesse aplicar no nosso mapa natal, né, em termos de conhecer a nossa personalidade, desenvolveu ainda mais os conceitos de cada um dos números. Quando a gente fala em números na numerologia, gente, números a gente pensa, né, do zero ao infinito. Não, a numerologia, ela trabalha com os números elementares de 1 a 9. E aí a gente tem algumas exceções, né, que são os números mestres. Então você vai aprender tudo isso nessa apostila de módulo 1. Né? Os mais conservadores, estudiosos da numerologia, eles acreditam que os números mestres não são praticados pela humanidade. A humanidade não consegue atendê-los devido à sua intensidade, né, a sua exigência, a sua energia tão elevada. Então eles acreditam que os seres humanos não consigam atender essas expectativas dos números mestres a partir do número 22. O que são os números mestres? Os que se repetem, tá? 11, 22, 33. Então a numerologia ela trabalha com o ciclo de 1 a 9, mais esses números mestres. Mas os mais conservadores acreditam que não se consegue alcançar a grandeza dos números mestres a partir do 22. Eu discordo. Por isso, na minha apostila, vocês terão lá a descrição de todos os números mestres, de 11 a 99, tá? E se a gente, quando as pessoas realmente fazem um curso mais aprofundado e tudo mais, né, o presencial, a gente verifica lá, eu trago para os meus alunos grandes mestres que nós tivemos, né, na trajetória da humanidade, que foram números mestres elevadíssimos, como Madre Teresa de Calcutá, Buda, uma série de pessoas que representaram, né, um conhecimento enorme, uma iluminação para a humanidade e que são números mestres, então subestimar nunca. Então nessa apostila nós temos todos os princípios, polaridades positivas e negativas dos números do ciclo comum, de 1 a 9, todas as características positivas e negativas dos números mestres, né? E aí você vai ter lá a tabela de conversão para você poder realizar todos os cálculos de cada um desses itens, tá? Então, o primeiro item que você vai encontrar nessa apostila, que é o primeiro item que a gente coloca no nosso mapa natal, chama-se idealidade. O que é o item idealidade? A numerologia, ela parte do princípio... Gente, vocês estão me entendendo bem? Estão escutando bem? Tá indo tudo certo aí? Se tiver algum problema, né, no áudio, alguma coisa, vocês me avisem, tá? Que eu vou gravando a live aí falando sobre os itens. E se tiverem dúvidas também me perguntam, porque são diversos itens, então eu vou dar uma puxadinha aqui. Qualquer coisa me interrompe e me pergunta, tá bom? Então vamos lá. Primeiro item, idealidade. Idealidade, como eu estava dizendo, a numerologia ela parte do princípio de que a gente está aqui nesse plano terreno em processo de evolução, certo? E já podemos ter tido outros processos desses, né? Tivemos outras passagens terrenas com esse intuito de evoluir. Então, o que a numerologia entende a partir do número de idealidade? Obrigada. Tudo certinho, né? Então, o que é o item idealidade? Ele resume
a nossa bagagem de vidas passadas. Então, se eu já estive aqui outras vezes, né, se eu já participei de outros processos evolutivos, então ela define através do item idealidade o número que mais identifica a minha alma, tudo aquilo que eu acumulei na minha alma. Tá? Então, idealidade é o número das minhas bagagens, da minha bagagem de vidas passadas. Então, tudo aquilo que eu aprendi, né? Se eu reunir no contexto geral, que número me dá? Certo? O que eu fui, por exemplo, uma pessoa reunindo todas as minhas condutas passadas, aí, os meus valores passados. Eu fui uma pessoa com uma tendência mais flexível, uma mentalidade mais aberta, mais progressista, uma pessoa mais capaz de lidar com as diferenças, com o novo. Então, se isso foi o que mais marcou nas minhas atitudes, nos meus valores passados, eu venho lá com uma idealidade 5. Ou então, se eu fui uma pessoa assim mais altruísta, aquela que realmente sentiu o amor incondicional, né, que foi capaz de dedicar ao seu semelhante os seus sentimentos mais verdadeiros, mais sinceros. E o 9 seria o 9, né? E seria assim o número mais altruísta, aquele que sabe doar incondicionalmente. Então, se foi isso que me marcou, que marcou as minhas passagens, então eu venho com o 9. Então, que número eu tenho? O que marcou as minhas passagens anteriores? O que eu mais acumulei na minha alma? Esse é o meu número de alma, tá? Ele não vai se sobressair nesta passagem de agora, mas ele gera impulsos sutis. Aquilo tá ali, né, na minha alma. É uma coisa que eu sinto no meu coração. Não é a minha personalidade de hoje, né? Aquilo com que eu vim contribuir no meu ambiente de agora, mas fica ali na minha alma, foi o que eu mais acumulei e gera alguns impulsos para essa vida. Não sobrepõe a personalidade, mas ele tá ali comigo, me dando um certo respaldo, certo? Temos também no que a gente trata do que a gente fez no passado, os números ausentes. Se eu tenho esse número de idealidade que define o que eu mais fui no passado, né, em vidas passadas, eu tenho os meus números ausentes, que foram aqueles que eu não exerci da forma correta ou realmente negligenciei, não exerci. Tá? Então, se eu cometi falhas com determinados conceitos de determinados números, eles vão aparecer para mim através dos números ausentes. Tá? Então, essa apostila também tem números ausentes, e isso significa que eu tenho que desenvolver esses números urgentemente, porque tá faltando. Então eu pequei com eles, com esses conceitos referente a esses números, tá? São os números que não aparecem no meu nome completo. Então quer dizer o quê? Por exemplo, o 2, ele é um número da união, da empatia, da resiliência. Então, se ele não aparece no meu nome completo, tem um significado. O que eu preciso desenvolver? Tem outra coisa. Números ausentes, a gente pode ter pecado tanto pela negligência desse aspecto, quanto pelo excesso, que também não é positivo, né? Então, tem o lado positivo e o negativo do número. Eu posso ter pecado tanto pelo lado positivo quanto negativo. Então, ou me faltou, no caso do 2, né, que eu acabei de falar, ou me faltou essa resiliência, essa capacidade de me colocar no lugar do outro, né, de expressar sentimentos, de ceder, de agir diplomaticamente, que tudo é conceito do 2. Então, ou me faltou isso, ou eu fiz tanto isso, eu cedi tanto, que eu acabei me submetendo, me auto-anulando. Então, gente, olha só a importância da gente ter esse conhecimento na nossa vida. Então, qual foi o erro que eu cometi no passado? Eu pequei pela ausência desse número ou pelo excesso? E aí, tem mais coisas que a gente, né, consegue ainda saber através da numerologia. Se eu nasci, por exemplo, com ausência desse 2, veja bem, o 2 representa a mãe. Então, nessa passagem agora, ela será o meu principal desafio. E através da minha relação com ela, eu vou ter que aprender a me colocar no lugar dela, né, no lugar do outro. Ela vai ser essa referência, esse instrumento do universo para me ensinar. Às vezes ela vai me desafiar tanto que eu vou ter que aprender a ceder para ela, a compreendê-la na natureza dela, me colocar no lugar dela para entender as reações negativas que ela tem comigo. Então, olha só, gente, olha que conhecimento maravilhoso da gente ter. Tá? Então, se eu tenho karma com a minha mãe, se eu tenho karma com meu pai, também vai
aparecer através desses números ausentes, tá? Então, números ausentes, né? E são diversas dicas, são diversas coisas que a gente aprende através deles, né? Por exemplo, o 6 é o número da família. Se ele está ausente na minha vida, no passado eu posso ter negligenciado os meus dependentes, as pessoas que dependiam de mim, meus filhos, né? Posso ter faltado com os meus pais. Então, as pessoas mais próximas de mim, eu falhei com elas, né? E agora esse 6 aparece como ausente na minha vida. Então, olha só que interessante esse número de ausência. E além dos números ausentes, a gente tem os testes kármicos, que também está nessa apostila de módulo 1. O que é o teste kármico? Aí não é porque você não compreendeu direito o conceito de determinado número. O teste kármico, ele é mais grave. Ele quer dizer que você cometeu erros graves em relação a determinados conceitos aí da sua vida, valores que você praticou indevidamente, que agora vão te gerar prejuízos para essa vida. Tá? Então, por exemplo, eu não dou certo com ninguém no meu relacionamento, então, poxa, eu tô rodeado de amigos falsos, eu confio nas pessoas quando eu vejo elas, né, me apunhalam pelas costas, pessoas que me fizeram muito mal, eu não, né, confiei muito nas pessoas e as pessoas fizeram muito mal para mim. Então, o que será que você fez de erro grave lá no seu passado, né? Se você tiver um teste 19, por exemplo, indica isso, que você abusou do afeto de outras pessoas para tirar vantagem própria, que você pode ter feito uso de magia negra para obter aí ajuda para as coisas, para os seus desejos, para as suas expectativas pessoais em detrimento do outro. Então tem muita coisa que a gente pode ter feito errado aí que vão aparecer nesses testes, né? Minha conduta, por exemplo, fui preguiçoso, não quis trabalhar, né? Vivi encostado nos outros, não exerci